Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agora ponderar aqui na palavra do Senhor. Nesta feita, vamos falar sobre o coração do homem. Tomar aqui por base um folheto, um livrinho do coração, que é antigo, os primeiros cristãos, segundo a história do próprio livro, data de já uns 200 anos atrás, começou na França. Esse folheto foi feito, esse livrinho, e tem sido uma bênção para alcançar muitas almas para o reino de Cristo, porque faz refletir muito bem a realidade, a situação do coração do homem, como o pecado atua, como se instala, como realmente opera nos corações da humanidade. E como base eu vou tomar, como não poderia ser diferente, o versículo, aqui tem o 1 João, que é 3, 4, 20, mas é que fala que o coração é o templo, pode ser o templo de Deus ou a oficina de Satanás, tá? Mas aqui Jeremias, ele descreve assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? A resposta vem no versículo seguinte, versículo 10, que o Senhor responde: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Logo, aqui nesses dois versículos se vê que há muito equívoco em filosofias e em pensamentos de humanos em que compraram a ideia do inimigo, do enganador, do pai da mentira e de todo engano, em achar que a pessoa pode seguir o curso do seu coração, dos seus pensamentos, já que o profeta, através do Espírito Santo, é que acaba de revelar que é redondamente enganado, é enganoso e desesperadamente corrupto. Que coisa terrível. Então, você vê que por aí a gente pode analisar de que não é o lugar, não é o país, não é a cidade, não é aonde você está. Às vezes nós queremos usar isso como um diferencial ou um divisor de que só acontece isso em determinada cidade, em determinado lugar, em determinado país, e por isso que acontece isso ou aquilo. Não, acontece porque aonde tem ser humano, temos o pecado, temos o engano, temos a corrupção. E o pecado, o salário dele, diz também a Bíblia, é a morte. O pecado, ele sempre produz frutos destrutivos. O pecado, ele vai destruindo até causar a morte no geral, a morte eterna. Portanto, nós vamos ver que realmente é uma situação muito, muito triste. E vemos aqui que Satanás é o pai da mentira, o príncipe das trevas e o Deus deste século. A Bíblia diz que ele, o Deus desse século, Jesus falou, que ele cegou o entendimento dos incrédulos para não ver a luz do Evangelho de Cristo. Por isso, há uma rejeição
muito grande pelo Evangelho, uma rejeição muito grande por Jesus Cristo. Por quê? Porque eles estão cegos, eles não conseguem ver a luz do Evangelho de Cristo. Ele transforma-se a si mesmo em um anjo de luz. No entanto, ele não é já um anjo de luz, como muitos supõem, e até por vezes se ofendem quando é representado tal qual ele é. Assim como nos tempos antigos houveram falsos profetas, há hoje obreiros mentirosos que se transformam em apóstolos de Cristo. Não é, pois, para admirar que o próprio Satanás se transforme num anjo de luz. 2 Coríntios 11, 13 e 14. Vemos o que está acontecendo nos nossos dias, nas nossas gerações. Nossa geração é uma geração que contempla um avanço do engano, da apostasia numa escala quase que geral. A apostasia está por toda a terra, está em todos os países, as igrejas estão apostatando da fé, se associando ao que o mundo oferece, né? E principalmente voltada para a questão financeira, para a questão das riquezas. Então, se utilizando também da ciência, do aumento, da tecnologia e levando assim uma facilidade, um evangelho adulterado, um evangelho fácil, um evangelho que se adequa ou se molda às vontades das pessoas e se socializa com o mundo. Estão aí muito junto e a igreja tem perdido e segue perdendo a sua identidade, para a qual ela nasceu, para fazer um diferencial, né? A Bíblia diz, Jesus diz que ele fundou a igreja, ela é santa, um povo santo, um povo separado, tá? E aí diz mais a palavra, sede santo porque eu sou santo, diz o Senhor. E a igreja ela tem que ser separada do mundo, ela tem que ser santa. Santo significa separado, tá? E o Satanás segue no seu propósito de enganar, porque diz a Bíblia também, Jesus falou que ele veio para roubar, matar e destruir. E estas são as suas obras principais, só que ele usa de diversos pretextos e diversas estratégias para obter o seu propósito final. Satanás cega os entendimentos dos homens para que não possam ver o amor de Deus. Você vê que as pessoas não conseguem ver a declaração tão grande do amor de Deus pelos homens, pela humanidade, dando o seu único filho para morrer na cruz, para nos libertar e nos salvar. Eles não conseguem ver isso. E ainda tem pessoas, seres humanos aí, questionando se Deus é amor, porque ele deixa as pessoas sofrerem. Ora. As pessoas escolhem o que quer fazer e quer colocar a culpa em Deus, né? A sua glória e majestade, nem o seu Redentor, Jesus Cristo. 2 Coríntios 4:4. O povo cego pelos deuses deste século não pode ver que está a caminhar apressadamente para a eterna destruição e condenação, para um inferno que arde com fogo e enxofre. Estão mortos para Deus e são governados pelo Deus deste século. Efésios 2:2. Você vê a Bíblia
traz um esclarecimento real. Exatamente para que não há, a Bíblia diz que não vai haver, não há e não haverá quem possa acusar a Deus de que não sabia, de que não foi avisado, por isso entrou em condenação, por isso seguiu o inimigo. Não, não. O Evangelho, Jesus, ele veio e ele colocou ele foi um marco. A obra de Senhor Jesus é tão grande, sem descrição com palavras, que ele colocou um Marte, um antes e um depois, tá? Um marco na história, tá? Antes e depois de Cristo, porque o sacrifício de Jesus na cruz, ele faz um diferencial na história humana. Aleluia. Portanto, há inclusive todas as nações conta antes e depois de Cristo, porque Cristo trouxe um sacrifício de remissão, de reconciliação, de redenção, de salvação para a humanidade perdida. Louvado seja o nome do Senhor. Para isso o Filho de Deus se manifestou, diz a palavra do Senhor, para desfazer as obras do diabo. Está lá em 1 João 3:8. Louvado seja o nome do Senhor. Desfazer as obras do diabo, que as obras do diabo é roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. São Tiago 4, 7 e 8. Veja que há solução. Com a chegada de Jesus, com a vinda de Jesus a este mundo, a humanidade passou a ter uma solução, uma alternativa, uma escolha para não seguir na condenação. Aleluia. Para não seguir para a destruição e a perdição eterna. Por quê? Porque Jesus desfez esta destruição e esta condenação para a vida de todo aquele que crê. Quem crer em Jesus não será mais condenado, mas quem não crê seguirá condenado. Já está condenado, diz o texto. Louvado seja o nome do Senhor. Ao ler o livro e exatamente os seus quadros, podereis olhar para dentro dos nossos corações, permitir que os vossos corações sejam examinados e vereis qual a sua condição. Se achardes que eles são maus e pecaminosos, não negueis esse feito, nem tampouco tenteis escondê-lo, mas antes confessai os vossos pecados. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. 1 João 8, 8 a 10. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ele possa perdoar os vossos pecados e limpar-vos no precioso sangue de Jesus Cristo. É a alternativa. Jesus Cristo é a única alternativa. É o único caminho. Glória a Jesus. É o único mediador entre Deus e os homens. É o único que pode perdoar os teus pecados, os meus pecados, os pecados daqueles que se arrependem. Daqueles que se arrependerem, ele é o único. Religião nenhuma poderá fazer isto.
Religião nenhuma pode levar homem ao céu, porque não tem o poder de perdoar, de limpar os homens dos seus pecados. Só Jesus Cristo, pelo seu precioso sangue. Aleluia. Glória. Louvado seja o nome do Senhor. Diz: sois governado por Deus ou por Satanás? Sois escravo do pecado ou servo de Deus? Se o pecado reinar nas vossas vidas, não procureis negar esse fato. Antes, clamai a Deus, que ele vos livrará por Jesus Cristo. Pois ele veio a este mundo a fim de salvar os pecadores, abrir os olhos aos cegos e tirar-nos das trevas, assim como tirar as trevas de dentro de nós. Ele veio para trazer-nos as suas maravilhosa luz. Jesus veio para livrar-nos do poder do pecado e de Satanás. Por ele temos a redenção dos nossos pecados. Aleluia. Agora estáis perante um Deus santo, que vê e que conhece todos os vossos segredos e atos ocultos, assim como todos os vossos pensamentos. Não podeis esconder de Deus os vossos atos, nem vós mesmo. Aquele que faz o ouvido não ouvirá? E o que formou o olho não verá? Salmo 94, 9. Porque os seus olhos estão sobre os caminhos de cada um, e ele vê todos os seus passos. Não há trevas e sombra de morte onde se escondam o que obram as iniquidades. Jó 34, 21 a 22. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é perfeito, para com ele. Segundo Crônicas 16, 9, louvado seja o nome do Senhor. Ele diz: bem-aventurado aquele cujas transgressões é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Salmo 32, 1 a 5. Leia também 51, você pode ler para que você possa limpar. Jesus ainda hoje está a chamar: vinde a mim todos os que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28, louvado seja o nome do Senhor. Portanto, meu amigo, minha amiga, você precisa voltar-se para Deus. Nós vamos dar continuidade a esta série de mensagens desse livro do coração do homem. Esteja atento, acompanhando o nosso canal. Cada domingo nós vamos estar seguindo este tema, para que você possa obter com bastante amplitude, né, ter um conhecimento bem vasto do que o pecado pode fazer na vida do ser humano, no coração do ser humano, como ele atua no coração do ser humano, tá? Então, acompanhe. Aqui, por exemplo, o primeiro quadro, nós não vamos hoje especificar tudo do primeiro quadro. Nós vamos apenas dar só uma introdução no primeiro quadro, que diz, neste quadro: por debaixo da cabeça vê-se o coração do homem. Moram neles diversos animais que nos falam das várias qualidades de pecado no coração do homem, pois o coração é a habitação e o assento dos nossos pecados. Deus nos diz, pela boca do profeta Jeremias, que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso,
quem o conhecerá? Nós já lemos, né? Jeremias 17:9. Jesus mesmo confirma isto, dizendo, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldade, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contamina o homem. Mateus 7, 21, 23. Tá? Veja que realmente é muito grave, tá? Olha o primeiro animal que representa, que está no coração do homem. São vários animais aqui, são 10 pontos, mas o primeiro animal que vamos falar, e talvez paramos por aqui, é o pavão. O pavão, enquanto a beleza do pavão é apreciada por todos, no coração do homem representa o pecado de orgulho. Lúcifer, o querubim ungido, uma vez portador da luz de Deus, um anjo de Deus, caiu por causa do orgulho e tornou-se inimigo de Deus. Satanás, o diabo, Isaías 14, 8 e 17, Ezequiel 28, 12 a 17. O orgulho vem do próprio abismo e revela-se de muitas maneiras. Alguns orgulham-se das suas riquezas, da sua superior educação, por se vestirem conforme a moda, embora por vezes sem pudor, nem vergonha, enfeitando-se com brincos, pulseiras, anéis, etc., tão claramente descrito em Isaías 3, 17 a 24. Outros orgulham-se dos seus antepassados, da sua nacionalidade, da sua cultura, do desporto, etc., esquecendo-se de que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro 5,5. Deus aborrece a soberba. Louvado seja o nome do Senhor. Pois pronto, este é o primeiro quadro, né? A soberba. E a arrogância, Provérbio 8:13. A soberba precede a ruína, Provérbio 16:18. Vamos deixar aqui. Depois nós vamos seguir o quadro no domingo próximo. Não se esqueçam, vamos falar do próximo animal que está, né, representando aí no coração do homem as atitudes do pecado que bem é demonstrado nos corações do homem pecador, tá? Vamos deixar por aqui. Mas aí você acompanhe e convide pessoas para acompanhar, porque nós vamos dar sequências neste livro que traz estas descrições das atuações do pecado no coração do homem. Ok? Glória. Deixamos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Não se esqueça que falamos do primeiro animal e no próximo domingo vamos dar sequência falando do segundo animal, que é o bode. Já deixo aí de antemão para você saber. Vamos orar, e se alguém aí, ao ouvir esta palavra e também ao examinar, e já está desejoso de fazer uma aliança com Deus, de entregar a sua vida a Cristo, faça agora, o dia hoje, tá? Faça, não espere para amanhã, o que você pode fazer hoje, principalmente entregar a sua vida a Cristo. Ele está de braços abertos para te aceitar e para perdoar seus pecados e escrever seu nome no livro da vida. Vamos orar neste momento e você pode fazer suas orações, tá? Entregando a sua vida a Cristo. Amém. Tá? Confessando que é um pecador e que precisa de ajuda e que entrega a sua vida ao Senhor Jesus e peça perdão de todos os seus pecados e peça para Ele escrever seu nome no livro da vida. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por mais este momento, Senhor, por esta palavra. Senhor, eu te peço que ela encontre guarida nos corações ouvintes e que eles possam entender, compreender, Senhor amado, e aceitá-la em seu coração e se arrepender dos seus pecados e convidar-te
para que entre em suas vidas e seus corações e perdoe seus pecados, Senhor. Deus soberano e amado, nós te suplicamos, sabemos que só em Ti, Senhor, a vida eterna, só em Ti a remissão, Senhor amado, só em Ti, Senhor, a salvação. Ó Deus Santo, que a Tua palavra possa encontrar, Senhor amado, guarida nos corações, transformar as vidas que estão, Senhor amado, precisando. Aqueles que estão, Senhor amado, precisando, Senhor amado, ó Deus, que estão precisando de libertação, se libertar da opressão, do poder do inimigo, quebra as correntes do pecado nas suas vidas, salva, liberta, Senhor amado, em nome do Senhor Jesus. Nós te pedimos e te agradecemos, hoje e sempre, amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso querido e eterno Pai, as doces consolação do Espírito Santo, descanse com a amada igreja aqui na face da terra. Todos digamos amém e amém. Amém.